questão número 7. Todo mundo voltou? Falem comigo aqui no chat para eu saber se vocês estão aí, o que vocês acharam dessa primeira parte da aula, se até aqui está tudo claro, tudo ficando bem explicadinho para vocês, que a gente não pode deixar passar nada. Então vamos fazer a questão número 7. Sobre a pontuação empregada em um segmento do texto, é correto afirmar... Bom, a FCC... ela faz diferentes tipos de questões de pontuação. Só que nessa prova, ela colocou 2 questões de pontuação e as 2 são completamente diferentes, certo? Eu vou mostrar como é que eu faço esse tipo e como é que eu faço o outro tipo de questão. Nesse tipo de questão, quando vocês perceberem que a banca, ela vai te dar um fragmento, olha o que ela faz aqui, ela te dá um segmento. Um trecho do texto localiza o parágrafo. Você não precisa voltar ao texto, tá bom? Às vezes, dependendo do comando, você até vai voltar, mas, sinceramente, dificilmente eu vejo uma questão desse formato que você precise voltar ao texto. Então, vamos lá. Quando você perceber que a questão começa com um segmento e, em seguida, vem o comando... você vai começar a sua leitura pelo comando. Eu sempre começo a fazer questão dessa forma. Eu sempre começo pelo comando. O comando é aquilo que ela está mandando eu fazer. Minha mãe já dizia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, vamos obedecer ao comando da questão. A retirada da vírgula implicaria prejuízo para o sentido. Então, se eu tiro a vírgula, quando ela fala em prejuízo, é porque vai alterar o sentido, vai mudar o sentido. Então, vai ter um prejuízo, não, o sentido não vai ser o mesmo, certo? Então, olha só, quando a FCC faz esse tipo de questão, grande chance de ser com pronome relativo. Aí você vai procurar a vírgula. Olha onde apareceu a vírgula. Tá vendo aqui? Aí você vai observar se isso aqui é a palavra que é um pronome relativo. E a gente sabe que é, né? São recompensas valiosas que são permanentes. As quais são permanentes? Guarda isso no coração, na alma. Tatua no braço o que eu vou te falar. Preste atenção. Toda vez que aparecer pronome relativo, é uma oração, falamos isso numa questão anterior, oração que? Adjetiva. Se é uma oração adjetiva, você precisa saber que existem 2 tipos, a explicativa e a restritiva. A explicativa é sempre com pontuação. No caso aqui a vírgula, estamos falando de vírgula. Mas eu vou colocar aqui, ó, com pontuação. Porque você não pode achar que vai ser sempre vírgula. Então é com pontuação. Combinado? E a restritiva é sem pontuação. Eu vou explicar essa questão de 2 maneiras. A primeira, que é a mais simples, é você entender, ou pelo menos decorar, guardar para sempre que essas 2 orações, elas são sempre diferentes semanticamente. Uma explica e a outra restringe, certo? A explicativa, ela pode até generalizar a ideia, apresentar um todo. A restritiva, ela especifica, ela restringe, delimita. Percebeu? Então, ainda que você não consiga entender o sentido, porque às vezes as pessoas me perguntam, Aline, mas como identificar esse sentido? Porque para mim é a mesma coisa. Falar que elas trazem recompensas valiosas, que são permanentes, com vírgula ou sem vírgula, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você não conseguir entender o sentido, vai na decoreba. Sempre altera o sentido. Se você coloca, se ela tem a vírgula, olha aqui, ela já me deu a vírgula. Se ela pede para retirar, vai virar restritiva.
sempre altera o sentido. Então, a resposta, letra A. Beleza? Já está certo. Eu, quando vi a questão 7, falei assim, nem perco tempo mais, pulo para a próxima. No caso, eu não pulo porque eu analiso todas para poder explicar todas para você. Mas eu já sei que a questão tá finalizada para mim. Aline, mas eu não quero só decorar, não. Eu gosto de entender. Então, vamos entender. Vamos entender. Eu tenho isso aqui, ó. Vou apagar, porque eu vou precisar de um espaço. Ah, nem precisava. Então, ó, vou apagar não, porque depois você pode copiar. Mas vamos entender isso aqui. Vamos fazer de conta que eu tenho aqui um conjunto de alunos. Eu sempre dou esse exemplo. Olha que bonequinho bonitinho. Olha como é que eu desenho bem. Que maravilha, que pessoa... olha que coisa linda. Uma artista, né? Quase um Kandinsky. Aí eu tenho aqui, ó, os alunos, sem vírgula, tá? Ó, que estudam, aprendem. Sabe o que eu tô dizendo aqui? Se eu não coloco vírgula, isso aqui é uma restritiva. Significa dizer que é só os que estudam. Então, por exemplo, esses aqui, ó. Esses aqui, só esses estudam. Então, não são todos. Então, só esses aqui aprendem. Tá bom? Esses aqui, ó. Eles aprendem, porque eles estudam. Uma forma fácil de você entender é você encaixar a palavra só dentro dessa oração. Então, os alunos só o que estudam, aprendem. Significa que os outros não estudam, então eles não aprendem, tá bom? Agora, se eu coloco a vírgula, se eu digo que os alunos que estudam aprendem, aí eu estou dizendo que, eu estou explicando que todos eles, todos estudam, então todos aprendem. Essa é a ideia, a diferença entre a explicação e a restrição. Espero que tenha entendido, beleza? Agora, para fazer a questão da FCC, se você não quiser perder tempo em ler a frase e tentar identificar esse prejuízo de sentido, você vai guardar isso aqui, ó. Explicativa é sempre diferente da restritiva, semanticamente. Então, a resposta é a letra A. Beleza? Bom, B de bola. Os dois pontos introduzem, então eu tenho aqui 2 pontos no segmento. Vocês perceberam que eu vou direto? Meu olho já vai direto pro comando, gente. Os 2 pontos introduzem uma consequência. Para tudo. O que eu falei sobre os 2 pontos quando eu li o texto? Depois de 2 pontos vem um esclarecimento, vem uma ideia apositiva, uma explicação, uma especificação, uma enumeração e não uma consequência, ok? Já vi, não é muito comum, mas é possível porque eu já vi cair na FCC. E prova recente. Ela dizer que depois dos 2 pontos, apresentar a causa. E estava certo. Não é muito comum, mas como você consegue encaixar um porquê, e há algumas linhas teóricas que defendem que toda explicativa vira uma relação de causa e efeito, não é todo mundo que concorda com isso, mas há os que pensam assim. Então, é possível, tá? A FCC fazer esse tipo de questão, falar que... Eu já vi até ela falar que depois apresenta um motivo, uma causa. Então, pode ser que aconteça. Agora, consequência, não. Depois de 2 pontos, consequência, não. Tá bom? Próxima, letra C. A letra C, agora eu vou apagar que já tá muita bagunça. A retirada da vírgula implicaria prejuízo para a correção. Presta atenção, ó, a gente já sabe que a letra A é a correta, tá bom? A B de bola estava errada. Se eu tirar a vírgula, vai um prejuízo para a correção, ou seja, vai provocar um erro gramatical. Erro gramatical. Não falou em sentido, falou correção, então aqui é gramática. Vamos procurar então a vírgula. Aí eu tenho aqui, ó. Vocês perceberam isso aqui? O que eu tenho depois da vírgula? Um E. Aditivo.
Vai provocar erro gramatical? Não, não vai provocar erro gramatical. Essa vírgula aqui, ó, nem precisa aparecer. Porque eu tenho lá, este é o jogo que se desenrola na mente do jogador. E é jogado, ou seja, eu estou adicionando as duas ideias e eu tenho o mesmo sujeito. O jogo é jogado, o jogo se desenrola. Percebeu? Eu tenho ali o mesmo referente de sujeito. Então eu não preciso colocar essa vírgula. O autor colocou, mas eu não preciso colocar. Beleza? Letra D. A vírgula isola um segmento que indica a causa em relação ao que em relação ao que vai ser anunciado. Presta atenção. A vírgula isola isso aqui, ó, para o domínio desse jogo. Esse para é finalidade. A ideia de finalidade nunca tem ideia de causa. Você não consegue identificar uma ideia de causa dentro da finalidade. Você até consegue identificar uma ideia de efeito, de consequência na finalidade. Quer ver um exemplo? Se eu digo isso aqui, ó, ele estuda para passar no concurso. Você concorda que isso aqui é a minha finalidade? Você tem esse objetivo, passar no concurso. E esse objetivo não é exatamente o efeito do seu estudo? Sim, então isso aqui vai ser o resultado. E vocês vão passar, já profetizei, tá bom? É o efeito, mas nunca vai ser a causa. Não é a causa, você não encontra a causa dentro da finalidade, tá bom? Se ele dissesse, talvez, se ele dissesse que a causa é o que vem depois, eu posso dizer assim, aí tudo bem, ó, aqui é a causa, o motivo, né? Eu passei porque estudei. Aí eu posso pensar dessa forma, agora o contrário não. Eu não posso pensar que a causa está aqui dentro. Aqui dentro é efeito, é resultado. O objetivo é o resultado que você quer, tá? Alcançar. Letra E. Na letra E diz o seguinte, ó. Uma vírgula poderia, ele não disse deveria, poderia ser colocada imediatamente depois do termo jogo. Eu vou apagar que tá muita bagunça aqui. Então, a vírgula poderia ser imediatamente colocada depois do jogo, depois da palavra jogo, sem prejuízo para o sentido e para a correção. Ou seja, não vai provocar erro gramatical e nem vai alterar o sentido. Então, eu tenho lá, este é o jogo, vou acrescentar que, ó, a palavra que, mesmo raciocínio da letra A. Vamos lá. Se eu colocar a vírgula antes da palavra que, este é o jogo, o qual se desenrola, pronome relativo, vai provocar, ó, sem prejuízo de correção, aqui tá certo. Não tem prejuízo gramatical. Vírgula antes de pronome relativo vai estar sempre certo, né? Quer dizer, sempre, nem sempre, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas vai estar, em geral, certo. Ou é explicativa ou é restritiva, tá? Então, vírgula ou sem vírgula. Agora, isso aqui que tá errado. Errado. Porque aqui diz que é sem prejuízo para o sentido, mas vai ter prejuízo do sentido, porque vai alterar o sentido. Então, a resposta, letra A. Deixa eu ver o que me perguntaram aqui. Vamos lá, a Renata me fez a seguinte pergunta, ela pediu para eu explicar sobre o uso da vírgula quando há um sujeito diferente ou um sujeito igual, no caso do E. Então, olha só, se eu digo isso aqui, Renata, preste atenção. Se eu digo que Pedro estudou e João também, sei lá, eu quis escrever assim. Eu não quis botar que Pedro e João estudaram. Ou então vou fazer assim, ó. Ai, meu Deus.
Vou fazer assim, ó. Pedro estudou e João saiu. Sei lá, tô inventando aqui, tá muito chata essa frase, mas é o que veio à cabeça. Eu entendi, Renato, que é em relação ao E. Vamos lá. Vocês percebem que aqui é uma adição. Eu tenho sujeitos diferentes, certo? Mas eu não preciso colocar vírgula aqui. Só um instantinho. O Aurélio, dá uma olhada no Aurélio, por favor. Eu não preciso colocar vírgula aqui, porque às vezes a pessoa decora da seguinte forma. Olha o que eu já vi as pessoas falando. Quando eu tenho duas orações ligadas pela conjunção E e elas têm sujeitos diferentes, a vírgula antes do E é obrigatória. Não, não é obrigatória. Nesse caso aqui, ela é facultativa. Por que ela não é obrigatória? Porque não há confusão, não há ambiguidade. Você sabe quem estudou e você sabe quem saiu. Nesse caso aqui, não há necessidade alguma. Ainda que você tenha sujeitos diferentes, você não precisa colocar vírgula porque você sabe quem fez cada ação. Agora, se você tem uma frase como Pedro brigou com a irmã e a mãe não gostou, olha a diferença. Eu tenho também duas orações ligadas pelo E. Se eu não colocar vírgula, o que pode acontecer? Se a minha leitura for desatenta, eu vou achar que ele brigou com a irmã e com a mãe. Porque eu não sou obrigada a botar preposição. Eu posso falar que eu gosto de chocolate e doce de leite. Fica a dica. Então, eu gosto de chocolate e doce de leite. Eu não sou obrigada a repetir a preposição. Então, eu posso achar que essa frase, ela para aqui e Pedro brigou com a irmã e com a mãe. Só que quando eu leio até o final, eu vejo que não é isso. Eu vejo que essas duas palavras aqui, elas não estão coordenadas. Na verdade, o que eu estou fazendo é coordenando orações e não palavras. Então, o que eu tenho de fazer? Eu preciso entender que aqui, eu estou apagando só para poder ficar claro que a minha oração se encerra aqui. Pedro brigou com a irmã e a mãe não gostou. Nesse caso, você percebe que você tem duas orações com sujeitos diferentes, porque eu tenho mãe e Pedro. São dois sujeitos diferentes. Aí aqui eu coloco a vírgula obrigatória. Então, na verdade, você só coloca a vírgula antes do E com sujeitos diferentes e a vírgula vai ser obrigatória quando a leitura ficar truncada, quando gerar ambiguidade, tá? Então, cuidado com isso. Fora isso, você não precisa colocar. Eu tô falando em relação a sujeitos diferentes, que foi o que você me perguntou. Agora, se o meu E, ele tiver um valor adversativo, aí eu coloco a vírgula, porque antes das orações adversativas, eu coloco vírgula obrigatória, tá bom? Deu para entender? Agora deixa eu ler uma pergunta que tá ali. A vírgula... Vamos lá. Veio uma pergunta aqui para mim sem nome, né? E quando coloca sem nome, eu fico sem saber a quem me dirigir. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Porque tá dizendo assim, professora, a vírgula na alternativa A. Então aqui, ó, na alternativa A... Aliás, deixa eu mudar a cor para ficar melhor. Aqui na alternativa A vírgula, para mim, estaria isolando uma oração coordenada interferente. Ela também vai atingir a oração subordinada? Mas olha só, você está falando da letra A letra A diz o seguinte, mas elas trazem recompensas valiosas que... Eu não sei quem me perguntou, então eu vou falar para essa pessoa sem nome. Olha aqui. Isso aqui é pronome relativo, meu bem.
Isso aqui é pronome relativo. Onde você está vendo oração coordenada interferente? Cuidado, a oração coordenada tá aqui, ó. O mais é coordenação, tá bom? A gente não tem o texto completo, mas a gente sabe que se você voltar o texto, essa daqui, ó, mas elas trazem recompensas valiosas, isso aqui está coordenado ao que foi falado antes. Não tem coordenação interferente nenhuma aqui. Não tem. E se você analisou daqui em diante, nesse segundo E, esquece o segundo E. Não tem vírgula aqui. Então esquece essa coordenação. Não tem nada a ver. A pergunta é sobre essa vírgula aqui, que é a única vírgula que apareceu. Então essa única vírgula que apareceu, ela está isolando isso aqui, ó. Ela está isolando, não, ela está isolando, separando, enfim. Mas ela está antes de um pronome relativo. Toda vírgula antes de um pronome relativo significa dizer que isso aqui é uma oração adjetiva explicativa. Acabou. Então não sei por que você parou para analisar a coordenação aqui. Não era nem para você pensar em coordenação com essa questão. Até porque, preste atenção e guarda isso. A FCC sempre cobra essa letra A. Sempre. Sempre que ela falar em vírgula, retirada ou inclusão de vírgula e falar de sentido, observe se não é com o pronome relativo. Porque se for com o pronome relativo, é esse raciocínio sempre. Tá bom? É isso. Bom, a Franciane me perguntou, antes de qualquer oração adversativa, é necessário colocar vírgula? Sim. É regra de pontuação. Você usa a vírgula obrigatória para separar as orações coordenadas adversativas, conclusivas e explicativas. Essas vírgulas obrigatórias, tá bom? As aditivas vai depender do contexto, como eu acabei de explicar. E as alternativas, em geral, quando você tem o quê? Repetição da conjunção. Quando você repete a conjunção, ou, seja, quer, a vírgula vai ser obrigatória também. Ok? Então, preste atenção a esses detalhes. Questão número 8. Questão número 8 diz o seguinte. Mantém-se adequados. Vocês perceberam como é que eu comecei a minha leitura? Olha aqui, comecei aqui, gente. Olha aqui que maravilha. Aline, por que você pulou? Porque isso aqui é segmento. Segmento é para você apenas consultar, ok? Então, vamos lá. Mantém-se adequados os empregos e os tempos verbais. Tempos e modos verbais, quer dizer. E a correlação entre eles, ao se substituir os elementos sublinhados na frase acima, na ordem dada por. Olha só. É importante... Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. Vou aproveitar esse espacinho da questão anterior. Presta atenção. É importante você saber as regras da correlação verbal, certo? Qual é o verbo que vai se correlacionar com o outro. Em geral, você tem uma regrinha básica, mas não significa que ela vai ser 100% efetiva. Aliás, não é nenhuma regrinha. Eu vou fazer um esqueminha aqui básico que vai te ajudar muito. Eu te garanto que vai te ajudar muito. Que aí você consegue fazer isso aqui analisando as alternativas e já eliminando. Você vai eliminar as alternativas. É a melhor forma de fazer essa questão. Porque tem gente que faz assim, ó. As vitórias no jogo interior talvez acrescentem. Aí substitui por isso aqui. Aí lê de novo. Aí vai lendo. Aí, sabe quantas vezes a pessoa lê isso aqui? Ela lê 700 vezes. Ela vai ler para cada alternativa. Não faz isso não. Não faz isso não. Vamos pensar isso aqui, ó, num esqueminha básico que já vai resumir e te adiantar pelo menos 80% da questão. Se você encontrar um verbo no presente, o presente ele pode se correlacionar com qualquer outro presente. Então pode ser presente do indicativo ou presente do subjuntivo, tá bom? Então eu vou botar aqui, ó, presente do indicativo. Você tem lá o presente do indicativo. Ele pode se correlacionar tanto com o presente do indicativo, do subjuntivo e o futuro do presente. Então, você vai pensar que presente
pede presente. Sempre assim, ó. Presente pede presente. Presente se correlaciona com presente. Se você encontrar um verbo no pretérito, pretérito perfeito, perfeito, pretérito. A gente tem um monte de pretérito aí. Ele pode se correlacionar, né? Ele vai se correlacionar com um verbo, outro verbo do pretérito, ou com o futuro do pretérito. Isso é só uma ideia básica, tá bom, gente? Então, pretérito pede pretérito. Então, é mais ou menos assim, presente pede presente, passado pede passado, futuro pede futuro. É quase isso. Então, vamos lá. Então, eu tenho futuro, que pode se correlacionar com o futuro, certo? Então, eu posso ter futuro do pretérito com futuro do pretérito, futuro do presente com futuro do presente. Agora, cuidado que quando você encontra futuro, você não vai ter lá pretérito, futuro do pretérito com futuro do presente. Não, eles se separam. Ó. O futuro do presente tem que estar com algum verbo do presente. O futuro do pretérito tem que estar com algum verbo do pretérito. Combinado? Agora, você tem lá um futuro do presente. Ele pode se relacionar a um futuro do presente ou ao futuro do subjuntivo. Então, futuro com futuro. Beleza? Ótimo. Então, você vai avaliar o seguinte. Na letra A, você tem isso aqui, ó. Tivessem acrescentado. Quando você encontrar o tempo composto, você vai analisar somente o primeiro. Vocês estão vendo o SSE? O SSE é muito comum na FCC. Em geral, eu não disse sempre, em geral, para a FCC, você vai encontrar o SSE se correlacionando com uria. Mas eu já vi gente pensando que é o SSE que pede uria. Não é, é uria que pede o SSE. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa analisar qual é o verbo que exige a presença do outro. Não é o SSE que exige uria. Pelo contrário, é uria que pode exigir o SSE. Certo? Porque olha só, se você tem verbo no pretérito, não importa, ele vai estar com outro pretérito ou com o futuro do pretérito. Tudo bem? Mas o SSE, é possível você perceber também, não é muito comum na FCC, mas vai que ele pode se correlacionar com o próprio SSE. Aline, o que é esse SSE que você está falando? É o imperfeito do subjuntivo. Falasse, cantasse, brincasse. Tudo bem? Mas ele pode também se correlacionar com o vá, com o ia, que é o pretérito imperfeito. Não é muito comum, mas não é impossível. Então, a gente não vai só decorar isso aqui. Agora, que isso aqui é o queridinho da FCC, tá bom? Agora, é importante você saber que o SSE não vai se correlacionar com o futuro do presente, por exemplo, tá? Ou com o presente do subjuntivo. Não, ele tem que estar relacionado com algum verbo do passado. Passado com passado. Então, eu tenho ali. Tivessem acrescentado, trariam e contribuírem. Gente, contribuírem é futuro. Certo? Contribuírem ainda vai acontecer. Não é contribuíram ou contribuiriam. Não é isso, é contribuírem. Tá? É uma ideia futura. Pô, aqui eu já matei a questão. Não vai bater. Não vai bater. Tu pode ler a frase 700 vezes que você vai ver que não vai bater. Tá bom? B de bola. Aline, mas você não vai ler a frase? Não, não vai bater. Você pode tirar a prova real aí, não vai bater. Tá bom? Acrescentassem, SSE, tem trazido, isso aqui é presente, e contribuírem, não vai bater. Não dá, não dá. Ó, presta atenção. O SSE é passado. Passado se correlaciona com o passado, tá bom? Não vai bater, tá fora. Tinham acrescentado, passado. Trarão é futuro do presente. Contribuiriam é passado. O que esse futuro tá fazendo aqui no meio? Não vai bater. Não vai bater. Você pode ler a frase toda, você vai ver que não vai bater, não vai ficar bom. O sentido vai ficar... Que é isso? Ó, talvez não acrescente, então talvez... Ó, as vitórias do jogo anterior, talvez não tinham acrescentado, já tá horrível por causa do talvez, né?
Gente, outra maldade no coração. Se você tá vendo que talvez a ideia de dúvida, vocês têm que procurar o quê? Subjuntivo. Talvez tivesse, talvez falasse, talvez fale, algo talvez tinha acrescentado, não é a melhor escolha, tá? Acrescentariam, passado. Trariam, passado. Contribuíram, ó, contribuíram é passado. Tu separa. Separa essa daqui. Então, deixa eu apagar. Já eliminei aqui, né? Já eliminei aqui e aqui. Aqui você separa. Tenham acrescentado presente do subjuntivo, trouxeram e contribuíram. Então, eu tenho passado e passado que batem. Aí, aqui, eu tenho presente do subjuntivo. Você vai separar. Aline, por que você vai separar? Toma cuidado sempre com o presente, tá? Leia a frase antes. Quando encontrar presente, é bom você sempre ler. E por quê? Eu já sei que aqui pediu talvez. Talvez é a ideia de dúvida, né? Se é a ideia de dúvida, eu vou pensar no subjuntivo. Então, eu vou separar esses dois aqui. Aí, eu leio. Por que eu faço dessa forma? Porque eu leio menos vezes. Então, eu tenho lá, as vitórias no jogo interior talvez não acrescentariam, ó, talvez, mas ó, as vitórias no jogo interior talvez não tenham acrescentado novos troféus, mas elas trouxeram recompensas que contribuíram de forma significativa. Resposta, letra E. Agora, olha a letra D, como é que ela não vai soar bem, ó. As vitórias no jogo interior talvez não acrescentariam novos, não acrescentaria, mas elas trariam, ó, trariam recompensas que contribuíram, não, que contribuiriam. Não bateu esse último aqui. Quando você lê, você descobre qual que não tá batendo. Então, para reforçar aqui é a minha resposta e aqui não vai bater. Porque essa ideia aqui de passado. Contribuíram, mas se eu tenho acrescentariam, trariam, contribuiriam. Eu tenho tudo passado aqui, ó, futuro do pretérito. Eu estou falando pretérito, mas você sabe que aqui é futuro do pretérito, tá bom? Não bateu com esse. Então, cuidado, como eu falei, aquele esquema de presente pede presente, passado pede passado e futuro pede futuro, você consegue eliminar 80% da questão. Eu eliminei mais que 80% da questão. Mas eu sempre vou ficar na dúvida entre duas. Nesse momento, eu separo e leio, porque eu vou ver que um verbo não vai bater, tá bom?